Olá, bom dia! O Poder e Negócios de hoje mostra como você pode ser atendido pela Defensoria Pública de Pernambuco, uma instituição que ajuda quem não pode pagar pelos serviços de um advogado. A Defensoria tem a missão de dar assistência jurídica integral, gratuita aos necessitados. Sejam eles consumidores, mulheres vítimas de violência doméstica, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, pessoa privada de liberdade, em situação de rua, vítimas de tortura, abuso sexual, discriminação. Você vai saber em que áreas um defensor público atua. Vamos falar também sobre o programa Defensoria para Todos. Nós estamos com o Defensor Público Geral do Estado, Henrique Costa da Veiga. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Meire. Bom dia a todos que estão podendo nos assistir. Agradecer a oportunidade de a gente poder levar um serviço tão importante e de utilidade para a população pernambucana que tanto necessita dessa prestação de serviço que é da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Muita gente precisando dessa ajuda, né, doutor? A gente quer saber quando a gente diz que a Defensoria Pública de Pernambuco ajuda os necessitados, a gente entende necessitados de que forma? É importante que a gente deixe registrado que aquela pessoa que pode ser utilizada do serviço da Defensoria Pública são aquelas que estão numa hipervulnerabilidade financeira. Esse é o primeiro ponto. Então, aquelas pessoas que recebem até 4 salários mínimos, elas podem procurar os serviços da Defensoria. Mas não somente nesse aspecto que há o atendimento pela nossa instituição. A Defensoria ela vai mais além, ela também faz um atendimento daquele que se encontra também em vulnerabilidade social. E aí, vulnerabilidade social pode ser aquela pessoa que esteja em alguma condição, naquele momento, que não pode conseguir também realizar as suas ações do dia a dia no cotidiano. Além disso, a gente também tem que entender que a gente pode ter uma vulnerabilidade jurídica, aquela pessoa que está sem condições de contratar o advogado, não só financeiramente, mas porque ele não foi localizado ou não teve o seu paradeiro indicado, e aí a Defensoria Pública também vai ali poder atuar naquele processo, desde que seja designado de forma extraordinária para aquela atuação. Partindo para a prática, né, em que situações o defensor público pode atuar para ajudar o cidadão? Veja, o defensor público, então, ele deve atuar em todas as áreas, certo, que estão afetas à esfera estadual. A pessoa que pode procurar a defensoria pode procurar uma ação na área de família, na área civil. Eu ia perguntar justamente isso, quais são as áreas, né, que estão à disposição da população para que sejam dispostas por vocês. Então, pronto. Aquela pessoa que se encontrar sem condições de arcar, então, com as custas processuais, honorários de um advogado, que tiver com alguma situação de vulnerabilidade, ele pode procurar a Defensoria Pública. Só retornando um pouco, ainda que ganhe até mais de 4 salários mínimos, a pessoa pode estar com a sua renda comprometida, seja por algum empréstimo, seja porque tem custas, despesas com plano de saúde ou outras situações que comprometem a sua renda, e aí não há também condições de ter uma subsistência digna. Então, ele pode também procurar a Defensoria. Então, essas são as pessoas que podem procurar. E as áreas, como você bem pontuou aqui também, a gente atua em todas as áreas, como eu disse, aqui do Estado, que seria de família, civil, consumidor, violência doméstica, do idoso, enfim, todas as áreas que abarcam a Justiça Estadual. Quais são os casos de família mais comuns atendidos pela Defensoria Pública? Infelizmente, a gente tem que relatar que os casos mais comuns seriam na dissolução realmente daquele matrimônio, que é o divórcio, e na busca também pelos alimentos. Então, aquele familiar que não está recebendo os alimentos, seja o filho, às vezes também, por incrível que pareça, os pais também têm direito a pleitear os alimentos aos seus filhos quando não tem mais condições de subsistência, quando já estão com a idade avançada. Então, nós temos que dizer que esses são os casos mais rotineiros, comuns, então, o divórcio e as ações de alimentos. Doutor, a Defensoria Pública ela pode custear o exame de DNA, né, naqueles casos em que a pessoa precisa entrar na Justiça para fazer uma comprovação, para receber a pensão alimentícia? A Defensoria Pública ela tem tomado muito cautela em relação a essa situação, porque era, em via de regra, acontecia de ser ajuizada uma ação de investigação de paternidade. Essa ação estava tramitando no Poder Judiciário, se marcava uma audiência. Na audiência se determinava que fosse realizado o exame genético para comprovação daquela filiação de forma sanguínea.
esse exame é custeado pela Defensoria Pública. Então, a Defensoria, dentro do seu orçamento, separa uma parte para que a gente possa contratar um laboratório de genética para a realização do exame. E fomos percebendo ao longo do tempo que essas demandas, inclusive de investigação de paternidade, ainda que sejam demandas que a gente tem uma atenção maior, mas elas têm uma certa demora. Sejam porque a pauta está grande, seja porque há ausência, às vezes, naquele momento, de férias de um defensor, férias de um juiz, férias de um promotor, e aí inviabiliza aquela primeira audiência. Então, a gente acabava tendo um lapso de tempo muito grande para solucionar o problema. Atualmente, qual é a estrutura que a Defensoria Pública de Pernambuco tem para atender a população e, inclusive, para realizar esses exames, né? O senhor está falando aí dessa necessidade de uma paciência para esperar o resultado e tudo. Por isso que a Defensoria ela começou a realizar o exame de DNA de forma administrativa. Então, a parte que chega indicando o suposto pai, nós já convocamos as partes na Defensoria Pública, independente de demanda judicial, para que a gente possa realizar o exame e, num prazo de 30 a 45 dias, esse resultado está na Defensoria, é aberto para as partes. Em se comprovando a paternidade, a gente já tem a possibilidade de fazer o encaminhamento para o cartório de registro civil, para que seja anotado o nome do pai na certidão e dali também já tentar resolver todos os outros direitos das partes, seja uma investigação, seja uma regulamentação de visitas, seja o direito aos alimentos, seja uma guarda. Então a gente já consegue, num espaço curto de tempo, resolver toda essa demanda. E como é que a pessoa pode fazer essa solicitação? Ela vai sozinha, ela expõe o seu problema e o defensor entende que ela precisa ser submetida a esse exame? Hoje, a Defensoria, você tem o primeiro atendimento, a pessoa vai fazer um agendamento. Esse agendamento ainda pode ser de forma presencial e também pode ser de forma virtual. Ela pode procurar o acesso remoto da Defensoria, seja por e-mail ou pelo Telegram, para que ela possa tentar já ter o seu dia de atendimento. No seu dia de atendimento, ela vai expor o seu fato nesse núcleo especializado da Defensoria, que é o núcleo de família, para que ela possa, dali em diante, ter essa solução do seu problema, seja através do exame de DNA, seja de um próprio atendimento para ajuizamento de uma ação, seja para uma mediação de conflito que esteja ocorrendo e possa ser feita na Defensoria. Então, existem os núcleos especializados da instituição para o devido atendimento de forma humanizada do nosso assistido. Bom, o senhor falou aí sobre o atendimento presencial, o atendimento online. A gente vai colocar aqui no telão o site da Defensoria Pública, que ele está bem abastecido com muitas informações, né? Olha aí, gente, é o defensoria.pe.def.br. Tá vendo? Olha, tem muitas informações, as notícias atualizadas. Eu vou pedir até para subir um pouquinho aqui a página, porque tem os locais de atendimento. O senhor falou que tem, as pessoas podem encontrar por meio do endereço e também do telefone, olha, na capital, na região metropolitana, no interior de Pernambuco. Vamos clicar aqui na região metropolitana para a gente dar uma olhada nesses locais, doutor. Dessa forma, facilita bastante o atendimento, né? Aqui nós podemos ter todos os locais de atuação da Defensoria Pública de forma presencial. Então, quem quiser e precisar, pode entrar também no site da Defensoria Pública, vão ter todas as informações com endereço, telefone, e-mail, local, para que possa, a partir, procurar aquela defensoria que seja mais perto da sua residência, para que ele não fique se deslocando de um local para o outro. Motivo pelo qual também colocamos no nosso site alguns telefones que sejam de utilidade para os usuários. Aqui, telefones úteis, você clica lá, olha, qualquer necessidade, quer ali conta de luz, conta de água, né, Detran, tem muito serviço público aqui na página da Defensoria Pública e isso tem ajudado bastante, inclusive no trabalho dos senhores, né? Inclusive no nosso trabalho, a gente tem percebido que muitas pessoas que procuram a Defensoria Pública, às vezes não é o serviço da instituição que eles estão necessitando, precisam de outros serviços, a exemplo Detran, Procon, Prefeitura, o IBAMA, outro setor, e aí a gente já também coloca aqui os telefones mais úteis para que as pessoas tenham mais procura na nossa instituição. E assim a gente vai evitar que as pessoas que mal têm condições, às vezes, de se deslocar de sua residência para um local, fiquem de um lado para o outro sem ter
o seu problema resolvido. Quais são os casos cíveis mais comuns atendidos pela Defensoria Pública? A gente está falando aí, gente, por exemplo, despejo, rescisão de contrato, indenização, reintegração de posse, uso capião. O que é que chega mais para vocês resolverem? A gente tem percebido um empobrecimento da condição financeira da população e algumas demandas realmente têm uma maior atuação na área civil, como você bem comentou aqui já, relatando a questão de uma relação locatícia, onde a pessoa deixa de pagar o seu aluguel. A gente também tem encontrado muitos casos para regularização da propriedade, moradia da população. As ações de uso capião, uma reintegração de posse, elas são comuns e rotineiras. E nessa parte civil que eu vou indicar aqui, que fica ali meio que perto disso, que é a do consumidor, a gente vê também muitas questões vinculadas à saúde, seja a necessidade de algum procedimento, de algum medicamento, ou até mesmo uma negociação em decorrência de junto aos planos de saúde, quando há aquele reajuste dos planos. Então, a Defensoria tem recebido diversas demandas dessa natureza. Doutor, tem muita gente que tem dúvida em relação ao trabalho da Defensoria, se a Defensoria atua ou não em ações trabalhistas, né? E casos previdenciários, por exemplo, né? A gente procura a Defensoria, procura outro órgão, qual é o entendimento? Bom, a Defensoria, nós temos ela, que é a do Estado de Pernambuco, e temos a Defensoria Pública da União. Os casos que são afetos à Previdência, algum benefício previdenciário, as questões trabalhistas, elas são de competência da Defensoria Pública da União, que também às vezes não dispõe de quadro suficiente para fazer todo o atendimento, sobretudo nas questões trabalhistas. Mas aí é uma matéria afeta a Justiça Federal, então fica junto à Defensoria Pública Federal, que é a da União. E todas as demais demandas, elas sim são da Defensoria Pública do Estado. Hoje, estamos compartilhando o mesmo prédio. Então, nós temos as duas instituições, Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União, o senhor fala na Manuel Borba? Que fica na Avenida Manuel Borba, número 640, na Boa Vista. A gente vai até colocar umas imagens aqui, enquanto a gente conversa, para as pessoas entenderem. O trabalho lá é intenso, né? Todos os dias vocês estão recebendo, as pessoas têm também um trabalho externo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Em quantos processos vocês estão atuando hoje em dia, doutor? Veja, hoje a gente tem, em média, em população de atendimento, de forma diária, né, nessa sede que está passando agora, que fica na Avenida Manuel Borba, em média de 750 a 800 pessoas diariamente. Nossa. Né? Além desses, nós ainda temos o atendimento, aqui estamos falando da capital, outro atendimento que fica na Conta da Boa Vista, que hoje nós temos uma média de 250 pessoas atendidas diariamente. Lógico que nem todos geram um processo judicial. Muitas vezes nós conseguimos realizar aquela composição, aquela mediação de conflitos de forma extraprocessual. Outras não são demandas que vão ficar realmente a cargo da Defensoria Pública do Estado. Pode ser uma demanda que temos que encaminhar para a Defensoria Pública da União. Mas nas demais, caso a gente não consiga fazer uma solução administrativa, a gente realmente vai ter que demandar. Então, existe uma demanda muito grande hoje na Defensoria Pública. Contamos com 314 defensores públicos. É um quantitativo ainda que necessita de um incremento. A gente precisa avançar nesse quantitativo, até para que a gente possa chegar também em algumas localidades onde não tem a presencialidade de um defensor público, que ele vai ser realmente um agente da cultura da paz e vai também reduzir até índices de criminalidade, aqueles de proximidade. Eles têm a possibilidade de fazer uma atuação nessa redução de violência, solução de conflitos. E aí é importante que se tenha essa presencialidade. Como o senhor está falando, o leque de trabalho da Defensoria Pública é gigante, né? A gente está falando de uma estrutura aí que a Defensoria Pública de Pernambuco tem, né? Que envolve várias comarcas. O senhor está falando aí da necessidade de aumentar o quadro. Aumentar em quanto? Hoje nós temos 63 cargos vagos de defensores públicos. Então, esse seria o ideal para completar toda a categoria com os defensores. Mas hoje nós acreditamos que com 25, 30 defensores, a gente consegue fazer com que todas as comarcas do estado de Pernambuco, que estão sem a presencialidade do defensor, tenham, então, essa possibilidade de dar acesso à justiça àquela população mais vulnerável, que é a maior população que faz jus à Defensoria Pública, é a população vulnerável, que é a grande parte.
Hoje, se levarmos em consideração esse quadro de 4 salários mínimos, nós estamos falando aqui de aproximadamente 92% da população de Pernambuco. Então, é verdade que em Pernambuco tem um defensor público para cada 28.839 habitantes? Seria isso, a média seria essa. Nossa Senhora. Infelizmente, nós temos um quadro pequeno para uma grande quantidade de pessoas que são potenciais usuários da Defensoria Pública. O senhor falou aí sobre a necessidade de aumentar. Qual seria o número ideal de 25 defensores? A 30 defensores. E, lógico, e tudo isso vai também desaguar na necessidade de termos também pessoas de apoio para auxiliar na atuação do defensor público. Não adianta ter apenas o defensor, a gente precisa também contar com os auxiliares para a produção de todos os serviços da instituição. A gente está mostrando aqui algumas ações realizadas pela Defensoria Pública de Pernambuco, que eu já ia perguntar se o trabalho de vocês é mais presencial do que online. Vocês fazem atendimento online, doutor? A gente costuma utilizar uma frase lá de que só entende quem atende. Uhum. Então, os defensores públicos, eles efetivamente têm a necessidade de estarem presentes nos seus locais de trabalho. Em algumas oportunidades, as pessoas que têm condições, que não são todas, mas que podem e têm condições de fazer o seu agendamento e o seu atendimento online, também há essa possibilidade, essa disponibilidade, mas na sua grande maioria, o atendimento da Defensoria Pública ela é presencial. E, além das pessoas que fazem jus à nossa instituição, dos serviços, ela também, às vezes, não tem condições de sair de suas localidades para ir até um ponto de atendimento da nossa instituição. Então, aí é quando nós também temos a necessidade de sair dos nossos locais de trabalho e ir até as localidades mais longínquas, sobretudo, para que a gente possa fazer um atendimento presencial dessas pessoas, para lhes dar também a possibilidade de ter um acesso à justiça de forma mais digna. É um serviço importantíssimo. Inclusive, aqui nos nossos telejornais, nós fazemos questão de mostrar esses mutirões que vocês realizam e dos quais vocês participam para ajudar justamente essas pessoas que a gente falou no início, que são pessoas necessitadas, né? Porque quando uma pessoa precisa de um advogado e não pode pagar, aí tem que realmente buscar essa ajuda, porque não é fácil, não é barato. E como é que faz essa solicitação? Muitas vezes a pessoa está em casa, precisa da ajuda e não sabe como ir. Muitas vezes não tem uma habilidade digital para procurar esse serviço, então tem que ir mesmo até a Manuel Borba, tem que encontrar esses endereços que a gente acabou de mostrar. Como é o passo a passo, doutor? Ela chega lá com um monte de documento debaixo do braço, bate na porta, diz eu estou aqui precisando de ajuda. Como é que faz esse agendamento? Nós temos 2 caminhos hoje para o acesso aos serviços da instituição. Esse é o primeiro, é o principal, são as pessoas que se dirigem até qualquer localidade que pode ser encontrada, repito aqui dentro do nosso site da Defensoria, o local de atendimento da instituição. Então, ela vai lá, vai com toda a sua documentação, de preferência, tudo que seja afeto àquela demanda dela, para que ela possa expor do seu caso, expor essa documentação e dali já ter o encaminhamento do que deve ser feito. E também temos essa possibilidade, que são essas... quando a gente faz uma defensoria itinerante, onde a gente vai até as localidades para que a gente possa fazer o atendimento. Então, a gente vem avançando com essas ações de cidadania. A gente já, esse ano, estamos ultrapassando 100 ações de cidadania e ainda estamos no mês de outubro. Antigamente, nós fazíamos uma quantidade menor, mas a gente viu essa necessidade de começar a fazer essas ações. E essas ações de cidadania, nós criamos um núcleo próprio também, que é o Núcleo de Ações de Cidadania. Uhum. Como é que as demandas chegam? Como nós temos um contato direto com a população, as pessoas que às vezes têm uma ONG, uma associação, elas já procuram o serviço da Defensoria para a realização dessas ações. E nós temos um programa que é o Curso de Defensores Populares. O que é isso? São lideranças comunitárias que ali, elas às vezes representam as localidades. Elas são inscritas na Defensoria, se abre um edital na instituição, elas são inscritas nesse curso e é um curso de duração de 6 meses. Nessas elas vão ter noções básicas de direitos, de civilidade, de atuação, de quem procurar. Uhum. E aí, depois desse curso que é feito na Defensoria, pela Defensoria Pública, em parceria com a Defensoria Pública da União e com a Prefeitura, já que utilizamos o Compaz como o local também de atendimento, essas pessoas se formam e elas vão ser também aquela replicadora desses direitos e noções básicas na sua comunidade.
E aí, às vezes, ela ali mesmo já entra em contato com o defensor para tirar alguma dúvida, ou dali mesmo já fala para aquele morador, olha, não é a defensoria, procure o PROCON, não é o PROCON, procure tal localidade, e aí a gente vai tentando minimizar um pouco esse sofrimento e dar essas informações tão necessárias à população. Que maravilha. Doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai explicar como funciona o programa Defensoria para Todos. Até já. O Poder e Negócios está de volta para falar sobre o programa Defensoria para Todos. Lembrando que a Defensoria Pública é uma instituição que ajuda quem não pode pagar pelos serviços de um advogado. Nós estamos com o Defensor Público Geral de Pernambuco, Henrique Costa da Veiga. E vamos falar sobre as ações que estão incluídas no programa Defensoria para Todos, doutor? O Defensoria para Todos foi um programa que surgiu ao longo do tempo, que a gente foi aprimorando esses serviços itinerantes da instituição. Então, hoje a gente consegue ter diversos parceiros que podem participar dessa ação de cidadania da instituição. Inicialmente, nós fazíamos tão somente esses atendimentos jurídicos e principalmente os atendimentos de baixa complexidade. Uma ação de alimentos, um divórcio, um alvará, que eram coisas mais simples. E à medida em que essas demandas foram ganhando corpo, a gente começou a ter também a disponibilidade de levar outros serviços. E aí nós começamos também a fazer a coleta de material genético para o exame de DNA, para a gente já tentar também resolver as demandas ali diretamente junto à população. Começou a encaminhar as questões para a emissão de documentos. E muitas vezes não adianta você levar tão somente um parceiro que seria a SDS, a Secretaria de Defesa Social, mas para tirar até a própria identidade você precisaria do quê? Da certidão de nascimento, da certidão de casamento. E a gente também emitir gratuitamente esses documentos. Parceiros privados que levam diversas outras temáticas, odontologia, uma pediatria, testes rápidos, outros serviços que são essenciais, corte de cabelo. Recentemente fizemos uma ação social no interior do estado, onde a fila para o corte de cabelo estava muito grande. E muitos até relataram, a gente prefere aqui, às vezes, não cortar o cabelo de nossos filhos, de nossos parentes, para que a gente possa utilizar esse dinheiro que é gasto para algum tipo de alimentação. Para você ver, né, a necessidade do povo, por isso que é importante levar os serviços até a população, né? Doutor, quando e onde acontece a próxima edição? Vocês têm um cronograma, vocês estão planejando de alguma forma? O ano já está acabando, né? Toda semana nós fazemos alguma ação de cidadania em algum local do estado de Pernambuco. Agora, existem algumas situações que aí nós temos datas que precisam ser mais incrementadas. Teremos agora no dia 28 de outubro uma grande ação de cidadania em Caruaru, numa das localidades mais distantes do próprio centro para atendimento da população. Além disso, nós temos também, como eu disse, algumas situações, por exemplo, de casamentos comunitários. Fizemos um agora no dia 12 de junho, um dia bem emblemático, um casamento comunitário com mais de 500 casais. Né, que esse entra agora no calendário da Defensoria Pública para todo ano nós fazermos um. E lógico, fazemos em outros locais também, Igaraçu para 200 casais, que isso aí é efetivamente levar serviços essenciais, mas que resgatam a cidadania de nossa população. Bom, para dar conta de todos esses programas, esses serviços, né, além dos atendimentos diários que vocês já fazem, imagino que a despesa é gigante. Quem banca as despesas e como vocês estão de orçamento, doutor? Bom, a Defensoria Pública ela tem uma única fonte de renda, que é o Tesouro Estadual. Então, hoje, o Estado de Pernambuco, ele repassa um orçamento para a instituição. Esse orçamento, ele é administrado de forma autônoma pela Defensoria Pública, onde vai locando esses recursos de acordo com as necessidades que a instituição tem. Hoje nós temos um orçamento que vem crescendo anualmente, mas ainda há uma necessidade, e aí nós não podemos dizer diferente, de um incremento maior para que a gente possa robustecer não somente os serviços, mas também fazer com que o nosso quadro de apoio ele possa também ser formado para que a gente possa dar mais qualidade e condições de atuação, não somente na capital, região metropolitana e interior, mas sobretudo nessas ações itinerantes que a gente vai levar esse serviço tão importante
para aquela pessoa que não pode sequer sair de sua residência. E a gente vê que a necessidade é grande, é tanto que todos os dias, né, você tem dezenas e dezenas de pessoas batendo na porta, seja na Avenida Manuel Borba ou então nos outros locais que a gente mostrou aqui. Vamos só reforçar como é que as pessoas que precisam de um defensor público, ou seja, aquelas que não podem pagar pelo serviço de um advogado, devem entrar em contato com vocês. Eu vou pedir para colocar aqui novamente o site da Defensoria Pública, porque lá estão todos os serviços, telefones úteis, os endereços, né? Tanto aqui da capital, região metropolitana, do interior. Gente, ó, esse aqui é o site, é a home, né? É a página inicial da Defensoria Pública. Você vai aqui em locais de atendimento, encontra todas as cidades, na capital, região metropolitana e interior do estado. Tem telefone de contato também, né, doutor? Também tem telefone de contato. Então, reforçando aqui, na capital, nós temos o nosso principal local de atendimento, que é na Avenida Manuel Borba, 640, que fica na Boa Vista. Pode ser encontrado também no site. Então, esse principal local de atendimento é preciso que a pessoa se dirija até lá para, dali, suprir a sua necessidade. E pelo telefone, que seria o 99488-3026. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no Poder e Negócios, viu? Bom dia para o senhor, boa semana. Bom dia, boa semana e a gente agradece o espaço. No próximo domingo a gente se encontra de novo aqui às 10 da manhã. Grande abraço, tchau, tchau, até lá.